Porra, puta que pariu. Ai, caralho. Salve, salve, terráqueos e conterrâneos. Bom, primeiro eu devo explicar aqui que esse é um programa fundamentalmente de humor, tá? Eu falo de notícias, de eventos, de filosofia, mas tudo com base no humor, porque a minha premissa, você vai saber se é verdade ou não assistindo o vídeo, é que eu sou um alienígena burro e louco que está exilado aqui na Terra. E então o que acontece? Eu lembro de algumas coisas do meu planeta e às vezes eu quero sentar aqui e eu devo dizer para vocês que eu peguei aqui uma xícara de café, o que vocês têm de bom aqui na Terra. Isso aqui, o que porra é essa, meu? O que é isso aqui? É para beber? É uma parada forte para beber aqui, eu também não tenho muito. Tem mais aqui, né? Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui dessa parada forte que eu não sei o que é, mas nós vamos beber durante a nossa conversa. E, também um hábito terráqueo que eu desenvolvi, mas que, porra, né? Opa, deixa eu fechar a marca aqui, certo? Cigarros. Então, tipo, eu tava assistindo e pensando, e aí eu falei, pô, eu preciso conversar com a galera a respeito de como são as coisas lá no meu planeta, porque é complicado. Eu fico olhando aqui, por exemplo, agora no meu YouTube, toda a minha fonte de informação é o YouTube. Eu só tenho o celular, tá? Se vocês vissem a gambi aqui que eu fiz para conseguir fazer esse mini estúdio aqui, se vocês vissem o que tá por trás das câmeras, vocês iam chorar. Mentira, eu tô num puta galpão gigante, esse estúdio é do caralho. Eu mandei montar pra mim. É um estúdio do caralho, eu tô usando você pode ver que eu não uso microfone. E você ouve a minha voz perfeitamente porque tem aí atrás, aqui atrás, o microfone tá ali, a luz na minha vista me incomoda, o microfone tá ali. Um microfone caríssimo, Mentira. Então, eu sou um alienígena. Outra coisa, eu sou louco e mentiroso. Tá? Então, um monte de coisa que eu vou falar aqui, você não precisa ter paradigma nenhum, é tudo um monte de asneira, certo? Tá, vamos lá. Então, eu tenho uma filosofia muito interessante a respeito de comunismo, feminismo, as mulheres, né, e a coisa como um todo, porque esses movimentos que acontecem aqui na Terra de feminismo, tipo assim, eles têm em todos os planetas, ele tem os planetas jamais desenvolvidos, né, porque alguns simplesmente se destruíram. Todos eles têm uma história semelhante, né, e tem uma figura que não é a mesma, porque quando você muda a linguagem, né, que nem visto no livro 1984, quando você cria uma nova língua, você começa a tirar o sentido das coisas. Então, quando muda a linguagem, muda as coisas. Mas eu vou usar a melhor analogia que eu posso aqui para o povo terráqueo. Então, por exemplo, uma briga de gênero, certo? Feminismo e machismo, certo? A maioria das vidas que se criaram e se desenvolveram verdadeiramente no universo, elas tinham dois sexos, né? E às vezes no processo evolutivo, em todos os planetas que passaram por ele, esse processo foi parecido, mas esse processo faz parte, né, de um processo de amadurecimento para conquistar a liberdade plena, né? Então a liberdade plena é uma coisa complicada que somente alguns planetas conhecem, né? E o mais interessante é o seguinte, não é o caminho que a gente percorre até lá, ou talvez sim, eu não sei, eu estou descobrindo, porque aqui na Terra a gente vê as coisas. Então, por exemplo, foi o que eu falei, o socialismo e o comunismo. O socialismo e o comunismo tem muito a ver com o feminismo, porque eu acho que as pessoas têm muito medo. Uma das características biológicas dos seres que deram mais certo são os seres que têm medo e sabem lidar com ele. Mas a partir de dado momento, se você se estabeleceu como, e o ser humano é o animal mais, é o animal absoluto, né, do planeta Terra. Se você se estabeleceu de tal forma que você não precisa mais temer animal nenhum, você tem que passar a temer os seus semelhantes.
E o que você deve temer mais? Aí é uma ideia interessante que eu não sou um cara religioso. Por ser de outro planeta, eu prefiro me definir como ateu porque eu acho as mitologias as coisas mais maravilhosas do mundo. Então, a mitologia de Cristo é sensacional, a mitologia de Zeus é sensacional, a mitologia egípcia é sensacional, a mitologia africana é sensacional, é muito legal. Eu gosto, eu acho que tudo dava filme. Aliás, eu adoro os filmes da Marvel, podemos falar disso, é interessante algumas coisas, mas voltando à ideia. Eu acho que o mundo se divide as pessoas que aceitam, que querem a liberdade, aceitam o risco, e as pessoas que têm medo da liberdade e querem proteção, não querem assumir o risco. Né? E isso é uma característica que eu acho que acontece em todos os planetas que se desenvolveram, ela está presente. Né? Então, o que acontece? Quando você procura, e essa foi uma das deficiências que, assim, a maioria dos planetas apresentaram, né, justamente lutar para permanecer numa infância, uma fase de proteção, onde você se sente seguro, né? Então, quando a gente fala de um amadurecimento humano, amadurecimento de uma espécie, no caso a espécie humana, a gente está falando de assumir certas responsabilidades, assumir riscos. É como montar um negócio, né? Se você for dono do negócio e você delegar todas as responsabilidades para todos os funcionários, o negócio é deles, não é seu. Tem alguns riscos que você vai assumir, você vai ter que pôr seu nome, meter sua assinatura, não tem jeito. É a mesma coisa. Então, enquanto o homem, a humanidade não aprender a assumir a responsabilidade e ficar procurando um principal que vai tomar todas as responsabilidades e vai guardar da gente, não assumir, parar de terceirizar a responsabilidade, ela vai estar submetida a uma situação ruim, a uma situação onde vão haver homens perversos que eles vão se destacar como líderes e você não vai saber que ele é perverso. Né? Ele não vai permitir que você saiba, porque ele vai provavelmente manter você ocupado, cuidando da sua vida loucamente, porque ele te deixa sempre meio arrochadinho para você não prestar muita atenção nele, que está avontes, né? Então, essa é uma característica que acontece o tempo inteiro. Então, quando os países que conquistaram a liberdade, porque é interessante o que eles falam em tripartição de poder, contrapesos, balance. Meu, você sabe, em todos os níveis de autoridade, você vê a galera limpar a bunda com a lei, meu. É literalmente isso. E ela deveria ter sido escrita no papel higiênico para ficar mais confortável, porque eu tenho certeza que o papel que ela é impresso é um papel assim mais plum e para limpar a bunda é ruim. Eu já tive essa experiência. Então, voltando à ideia da tripartição de poder, como é que funciona? Se dois poderes se alinharem, acabou o outro. Eles tomam o outro e aí você se fudeu, você ficou na mão dos caras. E o quarto poder, qual era? A imprensa, certo? A informação. Por onde você fica sabendo as coisas? E aí o que acontece? Eles sempre seguraram isso. Tanto que eu assisti um tempo atrás um filme com a Meryl Streep e tem um outro ator, eu acho que o Russell Crowe, e tem um outro ator que é a respeito de um político que tem uma notícia complicada, ela tem um jornal, ela é amiga do político, ela fica tendenciosa como ela vai dar a notícia, isso rendeu um filme maravilhoso. Depois eu vejo o nome, eu não sei qual que é o nome, desculpa, mas se você souber, você põe aí nos comentários. Outra coisa, você viu o trabalho que deu fazer essa merda aqui, você já tinha dado like aí só pra dar também, porque eu tô um pouco me fudendo, eu não tô pensando em monetizar. Eu tô sentando aqui para ter um comprometimento de fazer alguma coisa e ver se de repente eu acho algum conterrâneo, né? E para me tirar da roubada aqui, porque aqui na Terra é complicada, né? Eu não sei como é que vai funcionar esse vídeo aqui no YouTube, foda-se. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Essa tripartição de poder não funciona. Então tem o quarto poder sempre foi uma coisa complicada, que o pessoal sempre teve agarrado nele, mas que de repente a internet chegou e ele vazou. E aí o que acontece? Quando o quarto poder vazou, e agora eu vou experimentar essa merda, hein? Ó, ufa.
O cheiro é forte. Caralho. Que porra é essa? Vixe. Bom. Retomando a minha linha de raciocínio. Que horrível. Não é tão ruim. Vocês terráqueos têm coisas maravilhosas. Eu adoro as coisas terráqueas. A variedade de bebidas terráqueas é fantástica. Mas, falando de liberdade, a internet chegou e a liberdade vazou. O quarto poder agora estava na mão do povo. Então, se você para olhar, o lance da polarização, eu não sei se você já assistiu o meu primeiro vídeo, se você não assistiu eu vou falar aqui de novo, porque o cérebro humano ele tem uma tendência maior a se sentir, a procurar uma zona de conforto. E nessa busca de zona de conforto, menos opções te deixa mais confortável, porque a partir do momento que você começa a abrir mão de muitas opções, você é obrigado a conviver com o desconforto de ter abdicado daquele tanto de escolhas e ter ficado com um só. E isso é muito difícil para a mente humana, então existe uma zona de conforto em criar uma polarização. E isso acontece praticamente com todas as raças, porque é normal. Algumas menos, outras mais. Diga-se de passagem que, assim, as mais desenvolvidas têm uma capacidade maior de lidar com mais opções e seguir em frente sem muito arrependimento. Mas, voltando aqui ao nosso quarto poder, a polarização. Então, se você visse as mídias que tinham realmente a mente das pessoas e os corações, então, estamos falando aí da Globo. Fundamentalmente, quando eu cresci, era o que eu assistia, a Globo. Na verdade, eu acabei ficando um pouco, tomando ciência de onde eu era e ficando um pouco diferente porque eu consumia um pouco mais de conteúdo japonês, os animes. Os animes são coisas muito interessantes para a gente falar num próximo debate, porque eles ajudam numa construção moral e que fortalece o povo, fortalece a humanidade. Tá? É muito interessante, também uma outra linha de reflexão, mas vamos voltar para o quarto poder vazado. Quando vazou esse quarto poder, a estrutura de poder que vinha sendo construída através de dizer que eram 3 poderes, mas na verdade era 4, porque a informação ela sempre teve um determinado controle de quem estava no poder. Então o que você pode saber ou não passa pelo crivo deles. De repente, isso sempre foi milenar, tá? Isso provavelmente acontecia na China, sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Isso deve ser... Eu não sei, não tenho certeza. Se tiver algum historiador aí que está assistindo essa merda aí, põe aí, por favor, de quando isso acontece, porque para mim acontece desde que existia um líder da tribo. Ele procurava omitir algumas coisas para poder se favorecer, e quando o homem só sabia falar uga, 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 já tinha lá o espertão que uga, 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 o outro uga, 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 ele uga, 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 uga. Aí o outro ia lá, uga, 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 uga. Ele sacava o porrete, ia lá, uga, 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 e se favorecia nessa situação. Então, para mim, essa figura sempre existiu. A única diferença é que mudou o porrete, né? Mas isso aconteceu assim em todos os planetas, indiferente de ter sido aqui ou não. Então, essa é uma característica normal. E é assim. Na maioria dos planetas, quando aconteceu o vazamento desse quarto poder, quais foram os eventos que aconteceram depois? Eu vou contar por partes, porque não é uma coisa muito fácil ficar descrevendo para vocês o que aconteceu numa série de planetas, assim, que eu consigo vislumbrar, porque eu tenho as memórias, né? É muito complicado explicar como funciona o meu povo, mas talvez por eu ser muito velho, eu sou louco e louco e burro. Fiquei, né? Já fui bom, hoje não. Mas vamos lá. O que aconteceu na maioria desses planetas foi o seguinte, que o homem percebeu que forçar o outro a qualquer coisa
É ruim. Então eu ouvi uma frase aqui num programa que eu assisti que eu me identifiquei muito, que é o seguinte: eu sou a favor de que casais gays adotem. Que porra, hein, meu? Põe mais aqui. Tá, eu ponho. Bom, eu sou a favor que casais gays adotem filhos, comprem armas para defender sua plantação de maconha. Quando você ouve isso, eu sou um alienígena, tá? Por isso que eu sou a favor disso. Você pode ver algum crime. Você pode ver algum crime nisso. Mas não há. Porque não tem parte lesada. No meu planeta é muito simples. O crime existe quando há uma parte lesada. Certo? E eu não falei no começo do vídeo, mas outra coisa que no meu planeta é o seguinte: a minha opinião é minha, os seus sentimentos são seus. Entendeu? Se você não quer se magoar comigo, não veja as minhas opiniões. Se você começa a ver as minhas opiniões e está percebendo que você pensa diferente disso, meu, já sai daqui. Sai daqui, meu. Sai daqui! Entendeu? Porque as minhas opiniões são construídas em cima de um... Foi o que eu falei, de um outro planeta, e eu sou louco e burro. Então, certo e mentiroso. Então, tudo que eu vou contar para vocês aqui pode ou não ser mentira. É porque eu também não tenho muita segurança das memórias, então foda-se. Mas vamos nessa. Então, o que acontece? Toda vez, todo planeta em que isso aconteceu, esse vazamento de poder aconteceu, os homens caminharam para a liberdade. Tá? Porque a liberdade traz para você inúmeras vantagens. Apesar do medo que as pessoas têm de assumir os riscos das coisas que fazem, a liberdade se mostra a única instituição verdadeira pela qual se vale perder a vida. Então, vamos dizer que você é um sujeito que, devo dizer, para mim, o cara que não gosta de viado tem um problema muito sério porque ele é viado. Porque o cara que fala que não gosta de viado, ele se identifica no outro, mas ele não assume. Então, o cara se incomodar, aliás, qualquer desconforto que exista, né, nessa direção, é um desconforto onde o cara se identifica com o outro, mas ele nega em si mesmo o que ele quer para si, que está representado no outro, e ataca aquilo. Então, meu, para mim é muito claro, eu não tenho problema nenhum com isso. O ponto é que quando aconteceu esse vazamento de poder, o homem começou a perceber que os governantes são muito caros, porque eu não sei aqui quem que traduziu uma das coisas que também foi dita no meu planeta, que é uma coisa muito óbvia, muito lógica, até eu que sou burro e louco entendo, que tem 4 maneiras de você gastar o dinheiro. Uma é você gastar o seu dinheiro com você, outra é você gastar o seu dinheiro com o outro, outra é você gastar o dinheiro do outro com você, e outra é você gastar o dinheiro com alguém, com outro alguém. Que é a pior forma de gastar dinheiro. Na primeira, quando você gasta o dinheiro seu com você vai se preocupar com preço e qualidade. Quando você gasta o seu dinheiro com o outro, você vai se preocupar mais com preço, menos com qualidade. Quando você gasta o dinheiro do outro com você vai se preocupar mais com qualidade e menos com preço. Agora, quando você gasta o dinheiro do outro com o outro, você tá cagando para todo mundo, meu. É normal o cara pensar, pô, eu preciso ganhar alguma coisa aqui. E não é um pensamento terráqueo, humano, não. É um pensamento natural de seres que estão se desenvolvendo e estão começando a entender, certo? Os que estão ali no meio do caminho, se vêem numa encruzilhada dessa e que resistem, são poucos e raros. E você não pode apostar as fichas nesse cara porque ele resiste 1, 2, 10, 20, mas ele vai resistir até o fim da vida porque é um impulso natural. É igual você olhar uma mulher bonita na rua, é um impulso natural, você não tem como fazer. Você passa uma mulher com um corpo escultural, vestida de vermelho, do outro lado da rua, numa luz assim mais forte. Você vê o vermelho, você percebe aquela silhueta com a visão periférica. Seus olhos já se voltam para lá. Obrigado, viu, cachorro? Muito obrigado. Então, ela ainda está aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tem certas coisas que a gente pode controlar, tem certas coisas que não, e esse é um impulso humano que é muito difícil de você controlar.
Então, não dá para se esperar que se acerte todas, meu. Mesmo que tivesse um teste, não existe no universo um teste para saber esse tipo de coisa, tá? Não existe. Máquina do tempo não existe, tá? Universos paralelos talvez existam, existe uma par de teorias a respeito disso, mas viagem no tempo não tem. Então não tem como passar de um universo para o outro. Se o multiverso existe, ele tá por aí, foda-se. Mas voltando aqui, cara, eu pego vertente pra caralho. Que porra é essa aqui, meu? É bom isso aqui, né, meu? Vai levando a gente pros caminhos diferentes. Bom, voltando aqui. Voltando pra onde? Onde que eu tava? Eu falei do vazamento de poder. Ah! Eu tava falando do jeito de gastar o dinheiro. Então, quando você percebe que essa figura, que é o político, ele tá lá e ele usa o seu dinheiro dessa última maneira, e ele tá lá engomadinho, vestidinho, que você compara a sua vida com a dele, e você começa a perceber que, pô, ele é mais, desculpa, mas olha, quase todas as constituições, existem leis no universo que são apenas três, tá? Existem planetas que têm apenas três leis, tá? Que regem o planeta inteiro. E elas funcionam para todo mundo. E uma dessas leis é que a primeira de todas, é que todos são iguais perante a lei. Por isso que no último vídeo eu falei do feminicídio, que é muito esquisito, cara. Quando você fala que todo mundo é igual perante a lei, e depois descreve em outro lugar que existe um feminicídio, né? Que não é um homicídio, matou-se uma pessoa, matou-se uma mulher. Como se, porra, matou uma pessoa, meu. Uma mulher é uma perda tão grande de mente, que é a pior perda do universo, são as perdas das mentes, tá? Quando você mata um jovem, quando morre um bebê, você perdeu uma mente que podia trazer uma revolução e impulsionar a humanidade para lugares muito, muito, muito maravilhosos. Então, ainda que hajam mentes deficientes, elas podem trazer uma luz assim fantástica. Isso é uma coisa que é aprendido nos últimos níveis de liberdade, que todas as civilizações que se desenvolveram aprendem. É que as mentes são as coisas mais importantes. Então, por isso que, tipo assim, se você tem mentes boas num país e eles criam uma lei que, pô, que espanta as principais mentes, meu, qualquer prejuízo financeiro que você puder calcular, qualquer prejuízo que você possa mensurar é pequeno em relação à perda que ele está tendo por causa do pessoal que está indo embora. Até por isso que os países assim mais rígidos, né, procuram segurar as pessoas lá, e eles procuram por essas mentes que simpatize com essa ideia de tirar a liberdade. São poucas, porque elas acabam chegando à conclusão de que a liberdade é a única instituição pela qual se vale perder a vida. Então, voltando aqui ao que eu falei, essa instituição é tão importante que, por exemplo, se você tiver um vizinho que você não gosta dele, e ele não gosta de você e não sei o quê, e ele for ameaçado na liberdade dele, as pessoas nos planetas, normalmente, elas pegam suas armas e vão lá defender o vizinho que elas não gostam. Por quê? Porque a ameaça da liberdade do vizinho ameaça a sua própria. Então, é um conceito assim, foi o que eu falei para vocês, mas isso aí é num nível mais elevado de liberdade, que a Terra, meu, tá muito longe, mas isso aqui é sensacional. Essa parada aqui eu gostei. Eu não sei quem pediu para trazer, mas pede para trazer mais. É chique, é caro isso aqui? É caro, né, filha da puta? É caro, quem paga sou eu, né? Quem paga sou eu, né? Não é a galera que tá ali, não. Aliás, se você quiser deixar um cafezinho aí, eu não sei se tem a porra do botãozinho, mas deixa aí, meu. Deixa um cafezinho de 500 pau pra mim aí, que eu vou ficar muito contente. Eu vou beber mais um pouquinho disso aqui. Bom. Puta merda. Bom. Então o que acontece? Esse quarto poder, quando ele teve esse vazamento, as pessoas começaram a perceber que essa figura ela é ruim. E que, em função da liberdade, começar a entender a liberdade, como ela funciona,
você tem que entender que os valores divergem para as pessoas conforme o momento, conforme os valores divergem infinitamente. Essa que é a real. Então cada um sabe o que o que cada coisa vale para si mesmo naquele momento, certo? É a história de uma montanha de ouro contra um copo d'água no deserto. Isso ilustra pra caralho o que eu quero dizer. Então, voltando aos conceitos de liberdade, então eles começaram a perceber isso. E esse sistema, isso é uma coisa triste, em alguns planetas, ele quando caiu, foram quedas sangrentas, né? Guerras, porque é uma coisa que eu vou falar aqui, o sistema democrático ele tende a criar um equilíbrio que é ruim para a liberdade. Não é tipo assim, sendo ruim para a liberdade automaticamente é ruim para as pessoas, mas ele é ruim para a liberdade. Então ele cria um equilíbrio de, por exemplo, qual país aqui? Eu não tenho conhecimento de algum país que tem um equilíbrio mais ou menos assim, que não seja, por exemplo, a Argentina, onde você tem um nível de empresas com uma carga de impostos a sustentar um nível muito grande de governo. Então eles são quase iguais, eles são quase equivalentes. Então você olha a população aqui, seja qual for esse percentual da população, ele representa uma massa que consome deste percentual, que é o que produz, um ponto de equilíbrio, certo? Onde essa massa se alimenta dessa massa de maneira que essa não consegue se desenvolver por causa da falta de liberdade. Quando isso acontece, esta massa, que aqui é conhecida como Estado, ela tende a crescer e virar tipo um câncer. É um câncer que consome a outra parte. E aí, quando esse equilíbrio da outra parte, existem dois resultados. Ou esse câncer se dissolve por si só, porque às vezes acontece de ninguém querer matar ninguém e a liberdade resolver imperar, ou o organismo que está morrendo reage e luta. E essa luta que eu me refiro é uma luta de guerra, porque se você... É interessante porque todo mundo no universo, até a raça humana já percebeu, que que existe um macrocosmo e um microcosmo e ele funciona mais ou menos da mesma maneira em todos os níveis, são cíclicos, né? Cada volta é uma elipse apenas subindo, né? Se desenvolvendo. Então, essa é uma outra teoria do caralho, eu não vou entrar nela. Vamos falar do poder da informação que vazou. Então, agora a informação pertence a todo mundo, você sabe? Você começa agora, nesse processo de libertação da informação, você começa a identificar as figuras que são, eu não acho o termo melhor aqui, nesse idioma deste país, neste planeta, mentiroso. O cara que é mentiroso, o cara que vai mentir para você. Ele vai falar uma coisa e vai fazer outra. Tá? Existe o outro sujeito que também quer um exemplo bom, aí é o tal do Mamãe Falei. Meu, se você olhar tudo que ele fez na Câmara, eu acho que, tipo assim, ele zelou muito pela... Eu não gosto de falar desse jeito, porque eu não acho que nós somos livres, nem um pinguinho. Mas eu acho que ele lutou um pouco mais pela liberdade. Ainda fica esquisito de dizer. Mas eu acho que, porra, era essa, hein, meu? É bacana isso aqui. Eu acho que ele lutou um pouco mais pelo que aconteceu. Ele foi ostracizado. No momento de fraqueza lá, eles se juntaram... Olha, eles não deram tempo de haver manifestação de opinião pública. Eles não deram tempo pro cara de haver manifestação de opinião pública. Eles cortaram a cabeça do cara, meio que politicamente. Eu não sei como é que estão os direitos políticos dele, no resumo da semana talvez eu fale disso, mas esse é um outro vídeo com outro propósito para ilustrar outras ideias que um ET louco, burro e mentiroso pode ter. Ou não, no planeta Terra. Bom, eu estou aqui carregando o celular e agora eu vou falar para vocês do que eu pretendo falar nos próximos vídeos, nos vídeos futuros.
O que que acontece? O que que acontece? Eu vou deixar até a pergunta para você comentar aí, porque eu vou comentar nos vídeos futuros. O que que acontece num planeta que adquiriu a absoluta liberdade? Tá? O planeta que conseguiu entender que ele é escravo de suas necessidades fisiológicas, respirar, comer, dormir, sexo, necessidades fisiológicas, né? Ele entendeu que disso ele é escravo e ele nunca vai se libertar, mas que ele conseguiu conquistar o status de liberdade. Quais são as leis, né? Que eu falei que são 3 leis, eu preciso confirmar porque alguns eu acho que são 3, 4. Eu sei que não passam de 5 leis, certo? Os países, os planetas mais livres do mundo não passam de 5 leis porque alguns comprimiram mais, outros estenderam mais, não passam de 5 leis. Tá? Os planetas mais livres do universo. E o interessante é o seguinte, o que você acha que acontece depois que ele conquista liberdade plena e absoluta? Deixa aí nos comentários. Se você deixar uma caixinha para mim, eu vou ficar contente, porque eu vou trocar minha Lamborghini. Eu não vou mostrar no vídeo, mas foda-se, acredite que eu tenho uma Lamborghini. Se a galera for generosa. Se não for generosa, eu vou trocar só a minha moto, porque eu tô ligado que a galera aí tá montado na grana. Bom, aquele salve, fui, até o próximo vídeo do seu estimado ET Erison Max.